Pois é, parlamentares do PSL que viajaram à China se sentiram ofendidinhos por Olavo de Carvalho e afirmam que vão processar o filósofo. É isso mesmo que você ouviu. Os parlamentares que viajaram à China disseram que vão processar Olavo de Carvalho. Depois da vinheta, eu conto para vocês. Até já. Pois é, acredite se quiser. Aqueles parlamentares que viajaram para a China, né, essa viagem tão afamada que está dando tanto o que falar, resolveram, por se sentirem ofendidos pelas declarações do filósofo, que vão processar Olavo de Carvalho. Então vamos direto ao ponto, que é para essa imundície não durar muito tempo, porque para a gente falar dessas coisas tão torpes, tão sujas, tão imundas, com tanta evidência de despeito, inveja e raiva, a gente tem que ser breve mesmo, senão contamina a rede social. Vamos lá? Olha aqui, eu escrevi aqui tá aqui, tudo aqui. Então vamos lá, deixa eu me acertar aqui para poder contar para vocês. Bom, a questão da viagem em si, tá? Eu acho que não custa nada lembrar que essa viagem foi um convite que a Embaixada da China em Brasília fez ao PSL, como partido do presidente da República, fez a base governista, a bancada governista, para que visitassem a China. Tá? Esse convite foi feito diretamente ao presidente do partido, que não quis nem saber, tirou dele da reta, deu uma de Pilatos e lavou as mãos. Ou seja, todos os que viajaram para a China às custas do dinheiro do povo chinês foram voluntariamente, né? Não usaram o dinheiro público brasileiro, mas usaram o dinheiro dos escravos chineses, né? E aí foram voluntariamente, tá? E aí cabe aqui algumas coisas aqui referentes a essa infeliz viagem. E eu quero falar em particular sobre a senhora deputada Carla Zambelli, tá? Que ela, segundo ela já postou em vários vídeos dizendo: vocês não têm que ficar aborrecidos, eu vim aqui mesmo, temos que fechar negócios, a eterna cantilena do dinheiro acima da moral e da ideologia, dos ideais. Dinheiro está acima de um ideal, mas enfim, eu vim com o meu dinheiro. Não vim. Vocês podem procurar os vídeos da Carla Zambelli e ela vai dizer exatamente essa frase. Eu vim com o meu dinheiro. Dinheiro dela, que ela alegou. Interessante notar que essa mesma deputada, a senhora Carla Zambelli, não sei se está ainda, mas estava até bem pouco tempo fazendo pela internet uma vaquinha para que ela pudesse arrecadar dinheiro para pagar a indenização que ela deve na justiça a Jean Willis. Ela perdeu uma ação contra Jean Willis. Não estou dizendo aqui que Jean Willis é um coitadinho, pelo contrário, ele tem mais é que tomar processo mesmo, só que casualmente, infelizmente para Carla Zambelli, ela perdeu, e aí vai ter que pagar a indenização. E ela se disse sem dinheiro, caidaça de grana, precisava fazer uma vaquinha. Pô, como assim então ela foi com o dinheiro dela? Ela não tem dinheiro para pagar uma indenização de 20 mil reais pro Jean Willis e tem dinheiro para ir à China, para ir a Israel, para ir enfim, eles vão fazer uma longa peregrinação nessa viagem, que, diga-se de passagem, quando o expediente no Congresso começar, pelos meus cálculos, eles ainda vão estar viajando. Eles vão debutar no Congresso faltando, não estando presentes, vão estar de viagem. E aí, segundo essa senhora Carla Zambelli, ela foi com o dinheiro dela, mas que ela não tinha dinheiro sequer para pagar 20 mil reais de indenização ao Jean Willis,
E ao mesmo tempo, os outros deputados lá, que também postaram vídeos, estavam dizendo: não, nós não fomos com dinheiro do Brasil, nós fomos com tudo pago pelo governo da China, que é o que eu acho mais provável realmente que tenha acontecido. Agora, que história é essa dessa Carla Zambelli vir dizer que ela foi com o dinheiro dela? Quer dizer que o dinheiro da China é o dinheiro dela? As coisas começaram já sem pé nem cabeça. E aí, o que é que está se passando nessa história, tá? A verdade é a seguinte: quem tem pautado o noticiário não é o governo, é a oposição. E isso aqui é só um exemplo disso, tá? Essa viagem aí resultou no esculacho que Olavo de Carvalho deu aos parlamentares que foram viajar e, por consequência, eles se sentiram muito ofendidos e resolveram revidar. Primeiro começaram revidando com declarações e agora dizendo que vão processar. Então vamos lá. Os que mais se destacaram nesse bate-boca, né? Dois deles são assessores do recém-eleito Alexandre Frota, tá? Um deles é Vinícius Aquino, que é assessor do Alexandre Frota, e esse Vinícius Aquino trabalhou para Michel Temer. Um contrato formal de trabalho, trabalhou para Michel Temer. E este Vinícius Aquino foi o mesmo que, no auge do movimento do impeachment, ele foi lá sorrateiramente e registrou o boneco Pichuleco. Se lembra do Lula vestido de presidiário? Ele foi lá escondidinho e registrou o boneco Pichuleco no nome dele. E pior, ainda conseguiu, Deus sabe lá como, na justiça, que esse registro fosse feito numa data retroativa. Mas ele era amigo do Michel Temer, né? Pois é. E a Dilma estava para receber o impeachment, e o Michel Temer ia assumir, e aí o Pichuleco passou a ser propriedade dele, e quem quisesse usar o Pichuleco ia ter que pagar. Bom, né? Ele também acrescentou a seu currículo a tentativa de roubar a marca MBL, Movimento Brasil Livre. Acreditem. Segundo consta, o verdadeiro MBL é dele e do Kleber Teixeira, que é daqui do YouTube, daquele canal Jacaré de Tanga. Os dois se uniram para roubar a marca MBL. Eles acusaram, esse Jacaré de Tanga aqui, o Kleber Teixeira, acusou o Fernando Holliday, recém-eleito agora, de caixa 2 na campanha. E não conseguiu provar, está fugindo dessa acusação. Ele acusa e ele foge, porque ele não tem provas. E ele agora está chamando o Olavo Carvalho de bunda murcha, que tem que levantar aquela bunda murcha da Virgínia e vir aqui consertar a merda que ele fez falando a respeito dessa viagem. Isso daí é o teor desses dois: Vinícius Aquino, que roubou o Pichuleco, e Kleber Teixeira, que tentou processar o Fernando Holliday por uma acusação infundada e que ambos estão tentando tomar o nome do MBL. Então, associado a essas duas figuras preciosas, ainda tem um terceiro, Luiz Miranda, também deputado recém-eleito pelo PSL, que, segundo consta, e vocês podem procurar aí no Google, ele é um youtuber. É um youtuber que ficou famoso mostrando a vida de sucesso dele como um imigrante nos Estados Unidos. Chamando todo mundo aqui de burro, que tinha mais aqui para os Estados Unidos, querendo posar como um Donald Trump do Congresso. E, enfim, o que ele conseguiu com isso foi que, antes de tomar posse, ele já brigou com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não quer fazer negócio com a China, e já brigou com o Olavo de Carvalho. E este senhor Luiz Miranda, ele já tem um histórico desgraçado. Ele é conhecido aí nas rodas da malandragem como aquele cara que está sempre armando. E ele é um dos maiores defensores dessa viagem à China. Não é por uma questão de idealismo, é dinheiro. Dinheiro é maior do que qualquer conceito, qualquer ideal, qualquer moral. E vamos aqui a um pequeno negocinho. Olha aqui, olha o que o senhor Luiz Miranda foi fazer na China, que isso daqui vazou. Olha aí, isso daí é uma postagem do senhor Luiz Miranda dizendo: essa já está certo, nós seremos representantes no Brasil e nos Estados Unidos da Huawei. Olha o logotipo aqui em cima, Huawei.
As demais não vou abrir, as demais representações, leia-se, as demais não vou abrir agora para evitar que crianças do grupo mandem para vagabundos na internet falarem merda para aparecer. Então esse cidadãozinho tão cordato foi para a China usando o dinheiro lá do chinês, mas na condição de parlamentar brasileiro, não importa que ele esteja traindo um compromisso de campanha, não importa que ele esteja traindo o ideal de todos nós brasileiros que elegemos Jair Bolsonaro, foda-se todo mundo, porque ele foi lá para trazer quinquilharia da China, vender e enfiar dinheiro na bunda. É só isso que ele foi fazer. Porque ele está cagando e andando se os aparelhinhos da Huawei que ele trouxer para cá vierem com aquele chip espião que fez com que o governo dos Estados Unidos proibisse a venda desses aparelhos lá na América do Norte. E, aliás, os diretores da Huawei, presidente em outros países, já foram condenados e presos em 4 países pela mesma acusação, espionagem. Mas vamos lá, vamos falar desse cidadãozinho aqui agora, tá? Aí, ele publicou um vídeo dizendo que a Huawei está no Brasil há 20 anos. Qual é o problema? Né? Ah, a Huawei está no Brasil há 20 anos? E daí, parceiro? E daí? Disse também que a Huawei já forneceu peças e acessórios eletrônicos de alta tecnologia até para satélites brasileiros que já estão em órbita. E daí? Né? Eu queria saber desse senhor Luiz Miranda o seguinte: fazem 20 anos também que a espionagem na Huawei foi descoberta? Não, isso é recente, coisa de 1 ano para cá, 2 anos para cá. E outra, há 20 anos atrás, quem estava no poder? Senhor Fernando Henrique Cardoso. Quem sucedeu o senhor Fernando Henrique Cardoso? Lula. Quem sucedeu Lula? Dilma. Ou seja, tudo da mesma quadrilha. Tudo da esquerda. Portanto, a China tinha as portas abertas para enfiar aqui no Brasil o que ela quisesse. Tá aqui. E outra, esse vídeo dele, longuíssimo, ele só falou sobre questões financeiras, que é um grande negócio para o Brasil, que o Brasil tem superávit com a China. Dane-se! A questão é moral, não é financeira. Num vídeo meu passado aqui, eu falei: não existe parto sem dor, não existe almoço grátis. Um compromisso de campanha de Jair Bolsonaro é brecar as negociações com a China. Não estou falando não fazer mais negócio nenhum, mas sim colocar a China num lugar com muito cuidado, porque não podemos confiar em nenhuma ditadura assassina de mais de 20 milhões de pessoas. A China, o governo comunista, tem nas costas dela, na conta dela, 20 milhões de cadáveres desde que assumiu o poder. Então a China tem que ficar no lugar dela. E aí, o que é que aconteceu mais aqui? Essa questão, nós estamos falando de soberania do Brasil. Nós estamos falando de segurança nacional. Dane-se o lucro. Mas ele quer trazer para cá as tais câmeras com identificação facial e etc. E que, segundo ele, já há cidades com câmeras com reconhecimento facial aqui no Brasil. Pasmem, eu não li isso no jornal. Vocês leram? Não, eu não li. Mas segundo ele já existe e ele se recusou a dizer o nome das cidades para não prejudicar o prefeito. Então das duas uma, ou ele está contando mais uma mentira, porque esse cara é 71, esse cara é 71, é vendedor de carro usado, aquele bem furreco mesmo, não estou falando dos bons, eu estou falando daquele pilantra, João Honesto. É vendedor de carro usado tipo João Honesto, ou então, se essas câmeras já existem aqui, deve-se mais uma vez aos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, tudo da mesma quadrilha de esquerda. E outra coisa, se já existem essas câmeras aqui, se já existe essa tecnologia de reconhecimento facial aqui, como ele disse, o que é que ele foi fazer na China? Já não tem aqui, ele foi lá comprar o quê? Ou ele foi comprar um monte de celular para trazer agora? Porque o histórico desse cara é de muambeiro mesmo. É um muambeiro em alto estilo, é um muambeiro por atacado, mas o cara é muambeiro. Falando num português claro, é muambeiro. Tá? E aí é aquela história, né?
nesse vídeo ele encerrou dizendo que quem estava criticando é um fulano de tal aí, e que ele ia quebrar a cara desse fulano de tal na porrada, que eu queria ver ele falar isso na frente dele, que ele ia meter a porrada no cara. Enfim, macho pra caramba, deve ter 3 bolas no saco. Nossa senhora, que homem, né? Que homem. E a gente elege uma bosta dessa porque ele era YouTube, ficava fazendo videozinho no YouTube. Mas não é só isso não, não foi porque ele fez videozinho só no YouTube que ele foi eleito não, tá? Eu fui procurar e na revista Sociedade Militar, sociedademilitar.com.br, tem a seguinte coisa aqui: youtuber do Distrito Federal, eleito deputado federal com 65 mil votos, vive entre o Brasil e os Estados Unidos, diz que faz negócios, né? Ele é acusado de abuso de poder econômico durante a campanha. Tem uma ação contra ele de abuso de poder econômico, de distribuir brindes, distribuir iPhones durante a campanha, ou seja, compra de votos para os seus eleitores. Não declarou publicidade que ele fez, não declarou publicidade paga em meios de comunicação e ainda divulgou o seu número de candidato antes do começo da campanha, ou seja, campanha antecipada, tá? Isso está na revista sociedademilitar.com.br, tá? Aí, o que é que ele fez depois de eleito, com 65 mil votos comprados à custa de iPhone? Primeira providência, já brigou com o Bolsonaro, dizendo que ele é uma topeira, que ele não entende a necessidade do comércio com a China, e agora resolveu brigar com o Olavo de Carvalho e processar este cidadão chamado Olavo de Carvalho, tá? Eu fico pensando aqui, essa questão dele do processo contra o Olavo de Carvalho, que é o seguinte, até escrevi aqui para não perder o fio da meada, tá? Um sujeito com antecedentes confusos, nebulosos e sombrios e mal explicados, como esse Luiz Miranda e mais esses outros 2 poias aqui que eu falei antes, lá o que roubou marca, que roubou boneco, só gente boa, né? Sujeitos como esse, né? Eles não têm moral sequer para processar ninguém. Porque não adianta processar o Olavo de Carvalho, porque as pessoas que admiram, que seguem, são seus alunos, e mesmo o próprio Bolsonaro, presidente, o Bolsopai, se tem alguma admiração e respeito pelo Olavo de Carvalho, não vai ser um trio de bosta desse daqui que vai mudar qualquer opinião de um Bolsonaro a respeito do Olavo de Carvalho. É mais fácil este senhor perder o mandato por causa desse processo de abuso de poder econômico e compra de voto com iPhone, do que o Bolsonaro deixar de ouvir, se é que ele ouve, Olavo de Carvalho, por causa desse bosta aqui, né? Eu queria saber onde é que esse Zé Mané, esse Luiz Miranda quer chegar. Ele tá achando que a vida dele é esse deslumbre que ele vende no YouTube? Ele tá achando que a vida real é uma live? É isso que ele tá pensando? Ele quer processar o Olavo de Carvalho para conseguir views? É isso? Para aumentar a popularidade, para aumentar o ego, para fazer bem ao ego desse ególatra, desse doente da vaidade, que é esse senhor Luiz Miranda? É impressionante. Mas vamos voltar a botar os pés no chão. Além da doença da vaidade, existe uma outra razão para ele querer processar o Olavo de Carvalho: desviar o foco do processo que ele responde por compra de voto com iPhone, por fazer campanha eleitoral antecipada, por essas maracutaia toda. Então faz muito sentido ele querer apontar o rabo do outro macaco para ver se esquecem o rabo dele próprio. Só que Olavo de Carvalho não tem rabo nenhum. Olavo de Carvalho pode falar o que quiser, não deve nada a ninguém, e quer mais é que esse sujeito aqui se lasque. Essa é que é a verdade, né? Então, gente, é o seguinte: pra gente assim, não importa o ideal, não importa um Brasil diferente, não importa porcaria nenhuma, eles estão pouco se lixando pro Brasil. Esse trio, aqueles 2 que estão com Alexandre Frota, que são 2 ladrões, um roubou um boneco e outro quer em sociedade com aquele primeiro roubar o nome do MBL, associado com esse muambeiro dos infernos aí, que é esse Luiz Miranda. Para eles não tem Brasil melhor. O Brasil melhor para eles é um Brasil que dê bastante dinheiro pro bolsinho. É só nisso que eles pensam. Então, gente, se vocês estão aí abalados com a notícia de que essa gentalha quer processar o Olavo de Carvalho,
Fiquem tranquilos, porque eu tenho certeza, eu não posso, longe de mim, querer falar pelo Olavo de Carvalho, mas eu imagino assim que a reação do Olavo de Carvalho seria mais ou menos assim, ó. Foda-se, porra. Tô certo ou tô errado? É isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado aí por ter visto o nosso noticiário. E a qualquer hora a gente volta. Um abraço.